Olá! Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é um grande prazer receber você aqui no meu canal. Seja bem-vindo. Você tem certeza da sua salvação? Por que devemos falar em salvação? Bom, em primeiro lugar, porque é bíblico. Em segundo lugar, porque a vida não termina aqui. Em terceiro lugar, porque eu creio na salvação. Em quarto lugar, porque Jesus ensinou sobre ela. E em quinto lugar, nós precisamos alertar as pessoas quanto ao seu futuro depois dessa vida. Se você acredita que a vida continua mesmo depois da morte, assista esse vídeo até o final. Fica aqui comigo. Eu tenho uma palavra para você. Dito isso, vamos ao trabalho? Então, pessoal, o grande dia está chegando. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Por que devemos falar de salvação? Eu deixei na introdução deste vídeo, 5 razões por que devemos falar de salvação. Mas a gente poderia citar muito mais, né? Mas, primeiro, falar de salvação porque é bíblico. Jesus veio para ensinar-nos sobre salvação. Ele veio falar de vida eterna. Ele veio falar de reino de Deus, de reino dos céus, tá? Então nós precisamos falar de salvação. Segundo, porque a vida não termina aqui. A Bíblia também ensina que tem continuidade. Depois desta morte carnal, desta primeira morte, você ainda vai passar pelo juízo de Deus. Então a vida ela não termina aqui, tá? Então precisamos falar de salvação. Em terceiro, é porque essa é a nossa fé e é a minha fé, né? E a gente precisa compartilhar aquilo que a gente crê, que a gente acha que é o melhor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então precisamos falar. No que eu creio? Eu creio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e eu quero fazer parte dessa igreja. Eu já faço parte dessa igreja. Eu vou para o céu com Jesus. E eu quero que você vá comigo também, comigo junto com Jesus. Então, eu preciso falar de salvação. Tá? Em quarto lugar, porque Jesus ensinou sobre salvação. Além de ser bíblico, né? O próprio Jesus ensinou sobre salvação. E em quinto lugar, e vamos encerrar aqui nesse quinto lugar, as pessoas precisam ser alertadas quanto ao seu futuro depois dessa vida. Creio que só esses 5 tópicos são suficientes para a gente ter a motivação de falarmos de salvação com todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Agora, como acontece a salvação? Como é que é esse processo na nossa vida? Eu quero começar a falar aqui sobre o milagre da salvação. Eu montei um quadro aqui, eu vou botando aqui tijolinho por tijolinho, para a gente poder ir entendendo esse processo de acordo com a palavra de Deus. Tá? Na primeira situação, como a gente se encontra antes de sermos tomados pela palavra, né, é de perdido pecador. Vivemos no meio do pecado, praticando o pecado, muitas vezes até sem consciência de que estamos praticando pecado. Quando alguém vai falar para a pessoa que ela está praticando pecado, às vezes ela até se ofende, porque ela tem certas práticas como tão normais, tão comuns, que falar que aquilo ali é um pecado é uma ofensa para a pessoa, né? Mas olha só o que diz Romanos 3:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se aquela pessoa, a gente sabe que ela está vivendo em pecado, mesmo que ela não saiba, tá? O que a gente tem que saber é que, por viver em pecado, o salário dela é a morte. Ela está sendo condenada à morte se ela se mantiver naquela vida ali. Então nós precisamos levar para ela uma palavra de salvação, para que ela saia da condição de perdido pecador. A outra condição que a gente vive lá na primeira situação de pecador é de maneira dissoluta, né? Pedro 2 Pedro 2,7 fala, ele se reporta a história de Ló, lá atrás, olha, no tempo de Abraão, tá? E se livrou ao justo Ló.
atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Como viviam aquelas pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra? De maneira dissoluta. É isso aí. E eles praticavam perversidades, né? Eles não tinham piedade no seu coração, misericórdia. Não, eles viviam de forma impiedosa. E aí, você está vivendo no meio dessa coisa toda, pecados e tal, e você tem um encontro com a palavra, né? E o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. E às vezes, muitas das vezes, a pessoa nem está sentindo que está tendo uma transformação, algo diferente dentro dela, mas ela nem sabe que é o Espírito Santo que já está trabalhando na vida dela. Me sabe por quê, querido? Porque olha, Efésios 2, 8, 9, olha, é porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o Espírito Santo ele começa a te trabalhar. E aí Jesus envia os seus discípulos, e eles começam a pregar a palavra. E esta palavra começa a frutificar dentro do seu coração. Você começa a ser modificado, você sente que tem alguma coisa mudando dentro de você. Até que chega o ponto de que alguém prega uma palavra e você a recebe com muito grado no coração e alegria. E aí, nesse momento, você passa para a segunda condição, a condição final. E como é que é essa condição? É a condição de salvo, né? Porque você aceitou Jesus, você recebeu a palavra, né? Nas igrejas evangélicas, né? O pessoal pede para as pessoas levantarem a mão porque está declarando publicamente. Depois pede para você ir lá na frente, e aí cada igreja tem uma maneira um pouco diferente uma da outra de proceder, porque não é religiosidade, mas o importante é que a pessoa cumpra esta palavra. Porque todo aquele que invocar o meu nome, ou o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Deus, né, ele será salvo. Então, naquele momento, você está dizendo isso, né? Senhor, eu te quero, eu recebo, eu aceito, me salva, eu quero ir para o céu, eu quero ter vida eterna. E aí que você faz isso, e o Senhor, ele vem e ele te salva, não é? E parou aí? Não, agora você entrou num processo, numa caminhada, numa marcha rumo à santidade, né? Você precisa buscar isso, né? No meu vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para que você possa voltar lá e assistir, né, o meu vídeo anterior, e lá eu falava sobre a busca da perfeição, né? Então aqui, essa perfeição está traduzida como a busca da santidade. Olha só o que diz a palavra: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, não é? Agora, como é que busca essa santificação? Para você buscar um nível de santidade, né, é preciso primeiro se desgarrar dos valores, né, dos valores que definem o seu caráter, né? O seu caráter. Não existe um caráter definido nessa condição inicial. As pessoas que estão aqui, elas têm um caráter parecido, tá? E aí quando você passa para o lado de cá, você adquire um novo caráter, um novo conjunto de características que definem você, né? Então, que conjunto de características são esses que agora você precisa desenvolver, você precisa trabalhar, você precisa viver, não é? Definindo valores. Vamos ver que valores são esses. Primeiro, os valores antigos eu quero passar aqui para você, tá? E são vários, viu? Glutonarias, desonestidade, dissoluções, contendas, invejas, duplo ânimo, egoísmo e soberba. Tudo isso aqui, quando a gente está vivendo fora dos valores bíblicos, são muitas coisas aqui normais no dia a dia do ser humano, né? Uma pessoa que vive na bebedice, eu não estou falando da bebida, eu estou falando da bebedice. Ela jamais vai aceitar que você fale: rapaz, você está em pecado porque você está bebendo muito. E ele vai dizer para você: o que você tem com a minha vida? Da minha vida cuido eu, não é? Por quê? Porque ele não entende que aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está praticando, são valores que a Bíblia não define como valores de boa qualidade.
não é? São valores diferentes daqueles que agradam a Deus. Então, a gente, com o tempo, é por isso que o Espírito Santo ele tem que entrar, com o tempo, aí a pessoa vai sendo preparada pelo Espírito Santo, e é o Espírito que nos convence dos nossos pecados. Então é por isso que é o Espírito Santo. Cabe a nós, como seres humanos comuns, mortais, pregar a palavra. Mas a explicação e a aplicação daquilo na vida da pessoa, que a pessoa vai olhar e falar assim, para viver dessa maneira realmente estou agradando a Deus, não. Um soberbo, por exemplo, o último item ali da lista, né, o soberbo jamais ele vai admitir que ele é soberbo. Você chega para um soberbo e fala, você é soberbo, ele vai se aborrecer com você, né? Porque às vezes ele nem sabe que ele é soberbo, né? Então o Espírito Santo é que vai mostrando para a pessoa essa questão. Aí você aceitou a palavra, você vai passar a viver num novo conjunto de valores, né? E que conjunto é esse? Esse conjunto de valores está definido na Bíblia como o fruto do Espírito Santo. Mas por que fruto do Espírito Santo? É porque ele te convence do pecado. Ele convence do pecado e aí vai te ajudando ali a você se libertar desses pecados e até produzir em você uma nova criatura. E esta nova criatura é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele agora tem novos valores. Que valores são esses? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Esses valores agora são os valores que permeiam, que norteiam e que definem o teu caráter. A tua vida agora ela passa a se basear nesses valores, né? Então a sua marcha, a sua caminhada na salvação, né? Você é um salvo, mas precisa caminhar como salvo rumo à vida eterna, rumo à sua moradia eterna, que é o céu. Agora, esses itens aqui, cada item desse aqui, do fruto do Espírito, e eu costumo dizer, nas aulas bíblicas da igreja, eu costumo dizer que você compara isso aqui a uma laranja que tem 9 gomos. Esses 9 gomos, eles têm que estar em equilíbrio. Tá? E por que em equilíbrio? Como é que é isso aí? Me explica. Tá? Por quê? Imagina um camarada cheio de amor, mas ele não tem nada de manso. Uma hora, a falta de mansidão dele vai atrapalhar a prática do amor. Porque ou ele está irado, iracundo, ou ele está querendo amar alguém. Né? Essas coisas são conflitantes. Paz. Ele pode ser um cara aparentemente cheio de paz, mas não possui benignidade nenhuma. De que vale a paz? Não possui bondade nenhuma. De que vale a paz? Não possui fidelidade nenhuma. Que paz é essa? Não é? Então, na verdade, cada item desse, cada valor aqui definido dentro desse fruto, que eu chamo aqui de um gomo da laranja, eles têm que estar em equilíbrio, ou seja, eles têm que funcionar todos eles em pé de igualdade. Não adianta você ter um gomo grandão de amor e um gomo quase que sumido, nanico aqui. Esta laranja, ela vai ser uma laranja defeituosa, imperfeita. Mas se esses gomos aqui estiverem em equilíbrio, você vai pegar essa laranja e vai ver que laranja bonita, que laranja linda. Essa laranja eu quero, não é isso? Essa laranja que eu quero para mim e com certeza eu desejo para você. Tá? Então esse é o fruto do Espírito e esses são os novos valores que agora permeiam o nosso caráter. Aqui, então, agora neste gráfico, nós vamos definir aqui o milagre da salvação. Agora, este processo em marcha, como é que é isso? Fala aí para mim. Olha só, aqui eu tenho um nível de santidade. Começa do zero, né, que você vivia naqueles valores todos que eu te mostrei lá, uma lista imensa. E de repente você agora mudou, agora você recebeu a palavra, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida e você começa a caminhar. Vai à igreja domingo, vai no hospital orar por alguém, vai para uma família que perdeu alguém, vai acompanhar alguém, visitar alguém nas cadeias, nas prisões, enfim. Você agora está praticando o amor de Deus na sua vida.
tá? Então, à medida que você vai caminhando, o tempo vai passando, e à medida que o tempo vai passando, você continua caminhando em santidade, praticando as boas obras de Cristo Jesus, o amor de Deus sobre as pessoas. Então, aqui, na verdade, é o início da sua caminhada. Você aceitou Jesus, está salvo, mas existe uma caminhada, né? Enquanto você está aqui nessa terra, há um trabalho que precisa ser feito. E esse trabalho, enquanto ele vai desenvolvendo, vai caminhando rumo ao céu. Você está aqui, está salvo. Aí você começa a subir. Você quer subir para cá, mas você não sobe em linha reta porque o tempo está passando. Então aqui no gráfico, ele vai te mostrar, ele vai definir esta reta inclinada aqui, olha. É a reta da sua caminhada rumo ao céu. E no meio desta caminhada, você vem caminhando, de repente, você tem uma parada indesejada. Ninguém quer parar, mas você tem uma parada indesejada. E aqui eu falo de dois tipos de parada. Tem dois tipos de motivo, de razão que você pode vir a parar na sua caminhada. E esta parada, ela vai simbolizar a sua morte. Esta morte pode ser física ou pode ser espiritual, né? O fato é que você parou, se decepcionou, se frustrou com alguém, cometeu um pecado, voltou lá atrás, né, naquelas práticas, praticou um pecado, como nós vimos lá Romanos 3,23, o salário do pecado é a morte. Então, nesse momento houve uma morte espiritual ou mesmo uma morte física, né? Ou você não pecou, mas de repente teve um ataque cardíaco fulminante e aí a pessoa morreu, tá? A pessoa morreu. O que vai acontecer com ela? Ela morreu. Foi uma morte física? Ah, foi uma morte física. Ela estava subindo, de repente teve um ataque cardíaco, estava indo para o céu, um ataque cardíaco e pronto. Se tem um ataque cardíaco, a pessoa morreu, esta reta aqui ela não vai existir mais, porque nesse tempo aqui embaixo, na reta de baixo do tempo, não sei se você está vendo o mouse aí, nesse tempo ela faleceu, então ela não vai continuar a caminhar. Ela parou aqui a caminhada dela na terra e ela agora então é recolhida ao céu por Jesus, né? Então lá no céu, ela mesmo assim vai aguardar o grande dia, mas com Jesus, o dia do julgamento, onde todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados. A grande diferença é que se você for pego pela morte aqui, na primeira morte, e você está subindo a sua caminhada, a sua escalada rumo ao céu, tá? Aqui você tem a certeza da tua salvação. Você vai para o céu e naquele grande dia, Jesus não será o teu juiz, ele será o teu advogado. Mas se não for uma morte física, for uma morte espiritual, ele cometeu um pecado, né? Cometeu um pecado, ele regressou, ele caiu, tá? Ele voltou. Então é um regresso. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então você cai, tá? Então você deve se manter na santidade de quando você começou a sua caminhada. Você aceitou Jesus ali, você aceitou a palavra, aceitou o amor de Deus, né? E se entregou nas mãos dele. Ali começou a sua caminhada. Então você deve se manter nela, andar de maneira digna, tá? Agora, você aqui tem que tomar uma decisão. Você realmente vai voltar para o ponto onde você estava antes de aceitar Jesus? Ou você vai prosseguir a caminhada? Você pode pedir perdão, peça perdão a Deus. Senhor, perdoa meu pecado, e a palavra diz que o Senhor, ele é fiel e justo e poderoso para nos perdoar de todo o nosso pecado. Então peça perdão, se arrependa do pecado que você cometeu, tá? Levanta a cabeça, olha para o céu, prossiga a sua caminhada, porque Jesus está te esperando naquele grande dia lá, e é isso que eu desejo para você. Se você está parado aí porque você pecou e está tendo contato com esse vídeo, Jesus está mandando dizer para você aqui, tá? Retoma a sua caminhada, porque Jesus não quer perder você. Jesus te ama e nós também, por isso nós estamos trabalhando aqui falando de salvação para você, tá ok? É isso aí, tá? Então, eu quero dizer que aí você vai chegar no final da sua caminhada. É o que eu desejo para você. Desejo para todos que estão assistindo esse vídeo, que você prossiga nessa caminhada até chegar naquele dia, naquele grande dia, onde todos nós vamos nos encontrar com Jesus, tá ok?
Bom, não se esqueça, querido, inscreva-se no canal, tá? Deixa aí o seu like, me ajuda aí a fazer esse canal crescer. Ative o sininho, você vai ser avisado toda vez que nós ativarmos, que nós colocarmos, postarmos um novo vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube. Mas eu te peço também, se possível, deixa um comentário aí embaixo para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e assim poder levar mais informação, mais conhecimento, mais conselhos que sejam proveitosos para todos aqueles que assistem o nosso canal. No mais, o meu muito obrigado, que Deus te abençoe e conte comigo.